Bom, olá. Vamos dar início à aula 6 de isomeria voltada a sistemas de compostos de coordenação. Me chamo o professor Anderson Romão, ministro da disciplina de Química Inorgânica 2. Vou fechar o vídeo aqui. Vamos lá. Inicialmente, é importante falar que os compostos de coordenação têm suas isomerias, seus sistemas de isomeria dividido em duas partes, isomerias, os isômeros estruturais, onde os isômeros estruturais são subdivididos em isômeros de ligação, ionização, hidratação e coordenação. E os estereoisômeros, onde você tem os isômeros geométricos, ou diastereoisômeros e isômeros óticos. Bom, vamos falar o primeiro caso dentro das isomerias estruturais, a isomeria de ionização, a isomeria de ionização. O que é a isomeria de ionização? Basicamente, muito simples. Ela resulta da troca de um ligante aniônico dentro da primeira esfera de coordenação com o ânion fora da esfera de coordenação. Então, nesse exemplo embaixo, logo abaixo, a gente vai ver a troca do sulfato, né, pelo o bromo. Né? Então, a troca do sulfato pelo bromo é um exemplo de isomeria de ionização. Aqui mostra a síntese dos dois complexos, né? O primeiro tendo bromo na esfera de coordenação, né? E o segundo tendo o sulfato na esfera de coordenação. A primeira síntese você parte do íon brometo de cobre, né? Reagindo aqui com uma série de compostos, depois um aquecimento, depois sulfato de prata, até chegar no composto desejado, no complexo desejado, né? Posteriormente, partindo de um outro material de outro reagente, outro complexo, né? Agora que se não parte de um sal, parte de um complexo, reagindo com ácido sulfúrico concentrado, você tem, então, o sal com contraíon, que é o HSO4, e aí depois a reação com brometo de bário e a troca desse contraíon. Tá? Aqui mostrando as formas de detectar cada tipo de contraíon aí no caso. Bom, outra isomeria muito interessante é a isomeria de hidratação, que nada mais resulta, né, na troca de água, né, e outro ligante entre a primeira esfera de coordenação e os ligantes do lado de fora dessa esfera. Então, você tem lá o Cr e Cl3 com a água, né, então você vai variando a quantidade de água na esfera de coordenação. E à medida que a quantidade de volume do ligante à água vai variando, a cor do complexo pode, no caso, mudar. O exemplo aqui citado são cristais de cloreto de crômio, que são formados a partir de uma solução quente de óxido de crômio com ácido clorídrico. Então, você tem o cloreto de crômio, que é que está aqui presente dessa forma. Quando você dissolver ele em água e colocando água, você vai expulsando os ligantes do cloreto e colocando os ligantes da água. Então, ele sai dessa cor verde, inicialmente, para verde azulado e depois violeta. Outro exemplo de isomerização é a isomerização de coordenação. Só são possíveis para sais em que o cátio e o ânion são íons complexos. Os isômeros surgem da troca de ligantes entre os dois centros do metal. Então, agora você vai ter a troca de ligantes dos dois centros de metal. Então, você tem aqui um complexo onde o íon metálico é o cobalto, o outro é o crômio. Aqui é o ligante amônia, aqui o ligante cianeto. Então, você vai ter a troca, né? O cianeto o cianeto vai para o cobalto e a amônia vai para o crômio. Exatamente isso que acontece. Repara que um, no caso, é o ânion e o outro é o cátio. Aí você tem inversão, né, do caso do cobalto, passa a ser o ânion, né, e o crômio passa a ser o cátio, pelo fato de você ter a mudança de ligantes neutros e ligantes aniônicos. Outros exemplos são mostrados abaixo com a mesma analogia, né? Que o último aqui você tem a amônia com a platina 2 e o cloro com a platina 4.
né? Depois você vai ver o cloro indo com a platina 2 e amônia com a platina 4. Tá? Então, a troca desses ligantes, exemplo de isomeria de coordenação. Isomeria de ligação, agora envolve um ligante ambidentado. Surgem quando um ou mais ligantes pode se coordenar o íon do metal em mais de uma maneira. Por exemplo, né, o isotiocianato. Né? Então, aqui você tem um exemplo onde o cobalto, complexo de cobalto, é ligado, né, pelo tiocianato N e depois pelo tiocianato S, ou seja, ligado pelo enxofre e ligado pelo nitrogênio. Ambos complexos octaédricos, né, fornecendo, assim, propriedades, né, físico-químicas diferentes ao tipo de isômero. Aqui você tem basicamente apenas a preparação de 2 isômeros de ligação, né, onde o primeiro você vai ter, né, a adição de nitrito de sódio, e aí você vai ter a ligação, né, vai sair um cloreto, sai um cloro, e entra o NO2, que está ligado pelo oxigênio, e o outro, o nitrito de sódio, mas adicionando ácido clorídrico concentrado, e aí você tem uma ligação agora pelo átomo de nitrogênio. E vejam que o equilíbrio vai depender da concentração de ácido clorídrico no meio. É interessante essa prática aqui. Bom, agora a gente vai falar, dado as definições, o que é isomerização, ligação, hidratação e coordenação, agora iremos abordar sobre os esteroisômeros, envolvendo os isômeros geométricos e isômeros ópticos. Então, vamos falar dos diastereoisômeros. O que são diastereoisômeros? Uma definição bem simples, para que vocês não se esqueçam. Diastereoisômeros são estereoisômeros que não são enantiômeros. Então, eles não são enantiômeros, eles não têm a luz do plano polar, eles não provocam o desvio da luz plano polarizante. Né? E eles, no caso, a questão da imagem sobreponíveis, eles são sobreponíveis. Né? Então, são similares aos isômeros geométricos orgânicos que foi falado anteriormente. Devem ter 2 ligantes diferentes, pelo menos A e B aqui, né, para compostos quadrado-planares. O isômero geométrico ocorre para, no caso, Ma2B2, né, um exemplo aqui do cis e o trans, que é bem conhecido, né, não precisa definir quem é cis e quem é trans. Então, cis, basicamente, quando eles são vizinhos, trans é para identificar o isômero qual os ligantes de um tipo são opostos ao outro, né? Se olhar aqui um ângulo de 180 graus. Mas só esse caso no quadrado planar, não. Quando a gente está falando ao menos 2 ligantes diferentes, quando tem 3 ligantes diferentes, você também pode produzir isomeria cis e trans. Tá? Bom, no caso, como que você poderia detectar esses tipos de isômeros cis e trans em complexos quadrado-planares? Uma maneira voltada para a área tecnológica de equipamento seria usar a difração de raio-x de monocristal. Se você, na síntese do complexo, consegue produzir um monocristal, você consegue detectar, então, os isômeros cis e trans. Uma outra opção seria avaliar os dados de espectroscopia vibracional, como, por exemplo, no caso aqui do complexo PT NH32 série 2, onde algumas bandas são ativas na posição trans, né, e na cis, como ele está mostrando aqui. O estiramento simétrico é ativo no infravermelho para o isômero cis. Né? Então, no isômero cis, o estiramento simétrico é ativo. Na ressonância de fósforo, no caso, se o ligante for o fósforo, também poderia ajudar. Como comentado, um exemplo aqui desse complexo abaixo, né, que é um ligante à base de fósforo. Bom, então, no caso do cis e o trans, como foi comentado, os espectros é de esperar que, nesse caso aqui, da amônia, com 2 ligantes da amônia, com 2 ligantes cloretos e o íon central, a platina, tem espectros vibracionais diferentes, e você consegue, então, diferenciar um isômero do outro. Bem interessante em termos de ligação química. Como eu comentei,
né? Além de você ter 2 ligantes diferentes produzindo cis e trans, você pode ter 3 ligantes diferentes. E aí você pode ter o A com A cis, né? E o A com A trans, né? E aí você produzir. Como você também pode ter 4 ligantes diferentes. Você tem 4 ligantes diferentes, você consegue produzir 3 isômeros, né? Que eles chamam o A trans com B, o A trans com C e o A trans com D. Tá? Então, bem interessante. 2 ligantes diferentes, 2 isômeros, 3 ligantes diferentes no quadrado planar, a isomeria dos complexos quadráticos planares, 2 isômeros diferentes. E quando você tem 4 ligantes diferentes, você tem 3 isômeros diferentes do sistema, né, cis-trans aqui para complexos quadrados planares. Bom, ligantes bidentados também podem dar origem a exames geométricos cis e trans para quadrados planares, como mostrado aqui nessa figura chamada de 47 e de 48. Agora, complexos tetraédricos só vai ter isômeros, né? Só tem isômeros quando você tem os 4 ligantes diferentes, mas nesse caso, você não vai ter você não teria um diastroisômero. Nesse caso, você teria uma situação de enantiômeros. Então, os enantiômeros acontecem para os complexos tetraédricos, tá? Como exemplo dessa figura, né, 49 e da figura 50, que envolve ligantes bidentados. Então, olha que interessante. Na figura 49, você tem uma situação em que os 4 ligantes são diferentes, e na figura 50, você tem uma situação em que você não tem 4 ligantes diferentes, mas que você consegue produzir uma isomeria ótica também. Então, isso é uma coisa nova e interessante. Então, 4 ligantes diferentes, né? Ou quando você tem 2 ligantes quelantes bidentados assimétricos. Tá? Então, você não tem uma simetria, você tem que ser assimétrico. Você não acha um plano de simetria no tetraedro. Então, você tem que procurar um plano de simetria. Não achou uma outra situação. Então, essa é uma observação que é muito importante para falar para vocês no caso de complexos tetraédricos. Bom, outra coisa interessante é que complexos de platina são usados para tratamento de câncer, como comentei lá no início da aula, né? E aí ele comenta que os estudos começaram ao redor de 1965 por um cientista aqui, Barnett Ronsberg, né, da Universidade dos Estados Unidos, e na época estavam estudando uma influência do campo elétrico com o crescimento bacteriano, só que os eletrodos para estudar esse campo elétrico que era utilizado eram eletrodos à base de platina, tá? E aí essa platina metálica, ela sofria oxidação, e os produtos de oxidação dela, as moléculas de aminocloroplatina, no caso aqui, e um diamino tetracloroplatina, estavam causando anormalidade nas bactérias. Além disso, descobriu-se depois que apenas os isômeros cis eram ativos. Então, essa atividade biológica que foi descoberta para os compostos de platina, ela era bem inesperada, desde que a platina é um metal que a gente sabe inerte. Posteriormente, começou a fazer estudos com atividade antitumor, com esses compostos cis de amina de cloroplatina 2. Tá? E aí, o que aconteceu? Começou-se, né, a perceber que o composto encontra-se disponível para o tratamento de câncer sob o nome de cisplatina, que ele é, né, efetivo, né, e formam ligações cruzadas com as unidades de DNA, né, inclinando e parcialmente desenrolando a dupla hélice. Então, os isômeros trans não mostram, né, no caso, aí, nenhuma atividade biológica, apenas o cis. Então, aqui, ó, foram desenvolvidos novos medicamentos anticancerígenos na platina menos tóxica que a cisplatina, como a carboplatina. Carboplatina tem sua estrutura mostrada aqui embaixo, aqui, ó. Né? Então, hoje você tem medicamentos à base de complexos de platina para tratar tumores que são melhores que, no caso, a cisplatina,
né? Como aqui você tem aqui a oxaplatina também, e outros que podem ser administrados de via oral, como a satraplatina. Então, vejam como você muda a esfera de coordenação, no caso, descobriu que a platina na posição cis, com o cloro, né? Basicamente, você fazendo modificações, você consegue melhorar o desempenho do medicamento, né? Em questão de citotoxicologia dele e tornar ele mais aplicável na área médica. Bom, a gente vamos agora falar dos diastroisômeros voltados para complexos octaédricos. Antemão, falando que compostos como quando você tem todos os ligantes iguais, ou quando você tem apenas um único ligante diferente, no caso do MA6 ou do MA5B, onde você tem aqui, no segundo caso, um único ligante diferente, eles não possuem isômeros. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês têm que saber isso. Agora, quando você tem isomeria cis e trans, ou seja, quando você tem agora uma configuração do tipo M, há 4 ligantes B2, né? Então, 4 ligantes A e 2 ligantes B, aí você tem os isômeros cis e trans. Tá? Então, são isômeros, podem ser isômeros, nesse caso, de ásteros isômeros. Vai depender, claro, né, dos outros ligantes. Complexos do tipo MA3B3 são chamados de FAC-MEC, facial e meridional. Né? Quando você tem a situação em que o B está trans com ele mesmo e o A trans com ele mesmo, esse é o meridional. O facial, vocês podem ver a formação de um triângulo, né? No caso aqui ele está na lateral, e aqui a formação, né, de um outro triângulo também. Tá? Então, o facial e o meridional, triângulo para cima, triângulo para baixo. Né? Só o meu desenho que está um pouco meio complicado de ser feito. Bom, diastereosômeros e enantiômeros para o complexo octaédricos. Agora, quando você tem todos os ligantes, né, agora uma configuração de MA2, B2 e C2, você pode ter inúmeras possibilidades diferentes. A primeira delas é todo mundo estar cis um com o outro. Né? A segunda dela é você tem o B trans com ele mesmo, né? E os outros cis. A outro C trans com ele mesmo, né? E os outros cis. E aí você tem uma situação, né, que agora vai estar todo mundo, né? Outra situação é todo mundo trans, todo ligante trans com ele mesmo. Opa! Então, essa seria a situação aqui também. Situação número 57 aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4 tipos de diásteros isômeros. E aí, quando todo mundo está cis com ele, na verdade, né, você tem um enantiômero. Tá? Então, na verdade, você teria aí, que seria o 58. Vamos ver aqui. Desculpa. Ó. O 61 é quando todo mundo está cis com ele mesmo. Né? Então, o A. Todo mundo, o A está trans com ele e cis com os demais. O B, trans com ele, cis com os demais. Aqui, a estrutura 60, trans com ele e cis com demais. E aqui você tem cis com todo mundo. Esse cara é um enantiômero. Então, você teria 1, 2, 3, 4 estruturas que são diásteros isômeros e uma que é enantiomérica. O 57, 58, 59 e 60 são diásteros isômeros e 61, a figura enantiomérica, possui desvio da luz plano polarizante e essa imagem aqui não é sobreponível com a outra. Se você tentar sobrepor, aqui, ó, já de cara, você vai ver que a bolinha verde bate com a bolinha vermelha, tá? Já não se sobrepõe, tá? E a bolinha vermelha se encontra com a verde aqui, ó. Por exemplo, apontando aqui, para não ficar riscando, vamos usar um ponteiro aqui, ó. Então, aqui, ó, essa bolinha aqui A, né, o ligante A encontra com B, e o B daqui se encontra o A quando a gente for tentar sobrepor, tá?
E aí, isso alguém poderia falar assim, professor, se você girar, você gira essa molécula, se você gira essa molécula, até que né, o que vai acontecer? Só para ter uma ideia, para ficar fácil, você gira, ó, o B aqui, o verdinho, vai lá para cima, né, com A, não bate. E o vermelhinho vai lá para baixo, tá? Então, não adianta girar a molécula, tá? Só para explicar para vocês. Bom, o isomerismo óptico inorgânico, ele é similar com a química orgânica, né? Os enantiômeros são um par de estereoisômeros que são imagens especulares não sobrepostas. Tá? A questão do desvio da luz plano polarizante, eles possuem, é bem similar, são chamados de compostos quirais. Tá? Bom, aqui tem um outro exemplo, né? No caso de você ter um enantiômero com ligantes que são bidentados, 1,2-diaminoetano. Então, os ligantes 1,2-diaminoetano, todos eles você também pode produzir um enantiômero. Tá? No caso, 1,2-diaminoetano e aqui o ligante ACAC. Tá? Outra coisa que é bem conhecida, da nomenclatura RS, né, no caso, né, então isso daqui já é falado, já é visto na química orgânica, a ordem de prioridade, tá? E a regra, né, ela vale a mesma para a química inorgânica. Bom, outras figuras aqui, imagens, que a gente pega no livro dos enantiômeros, aqui já com ligantes, com quelantes, né, ligantes bidentados e com ligantes monodentados. E é difícil, quando você olha, você encontrar um plano de simetria. É extremamente complicado. Então, você não encontra um plano de simetria, e aí também é um indicativo, né, que você deve ter uma imagem não sobreponível. Tá, outra coisa, né, como comentado anteriormente, que a quiralidade pode existir em complexos da fórmula Ma2B2C2, né, onde você tem aqui ligantes aparentemente monodentados, e aí tem ligantes também, a mistura de ligantes bidentados, né, um cis aqui, né, todo mundo cis com ele mesmo, né, parece um pouco essa estrutura aqui, mas aí você coloca ligantes bidentados, dois ligantes iguais, bidentados, e aí você também tem uma situação em que você gera um enantiômero. Já se você olhar o trânsito, você não tem enantiômero, porque você tem um plano de simetria, né, cortando a molécula. Então, já aqui, se você for olhar por aqui, é difícil você encontrar um plano de simetria. Né? Então, uma das maneiras de você identificar um enantiômero. Bom, por fim, gostaria de deixar esses exercícios para vocês. O primeiro, quais são os possíveis tipos de isômeros para o complexo com as seguintes fórmulas moleculares? 2, quando o complexo quadrado planar tetracoordenado reage com cloro, são formados dois produtos hexacoordenados de fórmula tal. Quantos isômeros podem existir? Quem são eles? Qual o número de oxidação do metal para os seguintes complexos? Escreva a fórmula que representa cada um dos seguintes complexos. Escreva a fórmula que representa cada um dos seguintes complexos. Um outro exercício. Tá? E aí tem várias letras. Por fim, né, deixar aqui, eu gostaria de agradecer vocês estarem participando da aula, assistindo, espero que vocês tenham gostando. Né? Quem tiver interesse, né, sempre falo, de conhecer mais o nosso trabalho, vai lá no site do nosso grupo. Né? Dúvidas, tiraremos nas aulas síncronas. Quem não fez inscrição ainda no site, aproveita no canal nosso, é importante que vocês façam isso. Né? Qualquer dúvida, mande também um comentário lá no canal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tá? E desejo um bom estudo e um bom semestre a todos.